dia a todos e a todas presentes. Vamos dar início à segunda jornada do nosso Congresso Internacional de Psicologia Transatlética, momento para reflexão, que é também, como sabem, uma forma de comemorar o 10º aniversário do grupo Caravel. Tenho a honra e o prazer de estar aqui para apresentar esta primeira intervenção da manhã, ensinada por uma palestra pelo professor Rui Vieira Nery, cujo tema, cujo título será Repensar a memória da cultura brasileira, os desafios de um olhar pós-colonial. E, evidentemente, é redundante apresentar o meu colega e amigo Rui Vieira Nery, sobretudo nesta sua casa, onde é professor associado. Em família, toda a gente conhece o professor, que é certamente uma das vozes mais independentes, lúcidas e mais críticas no nosso panorama psicológico e não só. O Vieira Nery tem desenvolvido uma atividade intensa como investigador, como sabem, tendo como os números que assim posso dizer da sua investigação os temas do maneirismo e do barroco, mas com múltiplas ramificações para outras áreas e outras épocas, incluindo o fado, como sabem, que é um especialista, e é certamente uma das pessoas que mais tem contribuído desde há muito tempo para o aprofundamento na investigação dos temas dos intercâmbios luso-brasileiros a todos os tipos, e não apenas como musicólogo, mas também agora como diretor do programa Gulbenkian do Língua e Cultura Portuguesa. É conhecida a sua atividade também como na esfera pública, como crítico, como independente, como escritor e inclusive pela sua ação em vários momentos, inclui uma passagem pelo governo, funções de secretário de Estado da Cultura, e, portanto, uma pessoa que, como poucas, está certamente habilitada para nos falar sobre este tema central, que é também o tema central do nosso Congresso, em torno das relações musicais luso-brasileiras. E passo imediatamente a palavra, temos que ser rigorosos com o tempo para manter o programa que está previsto para esta manhã e vamos então iniciar de imediato a intervenção do professor Vieira. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Naturalmente começo por agradecer ao Dério e ao grupo Caravelas este convite para vos falar hoje um conjunto de questões com as quais eu me tenho confrontado insistentemente nos últimos 20 ou 30 anos do meu trabalho. Quero também agradecer naturalmente ao Paulo Ferreira de Castro das palavras tão simpáticas da sua apresentação. Eu não vos vou fazer uma exposição teórica organizada, sistemática e exaustiva. Vou-vos apresentar alguns tópicos de reflexão de uma forma até ligeiramente desordenada, esperando que isso possa lançar outras tantas pistas de reflexão entre nós. O título da minha intervenção, como o Paulo Ferreira Castro já referiu, é Repensar a memória musical luso-brasileira. E é isso que, no fundo, estamos a fazer este bloco, mais uma vez, não é o primeiro. Eu acrescentei o desafio de um olhar pós-colonial, porque uma das dificuldades maiores que nós temos para enquadrar esta realidade numa dinâmica musical partilhada em Portugal desde o início da colonização e, a meu ver, prolongada muito para lá da independência brasileira,
é como é que nós podemos pensar isto num quadro teórico do século XXI e de uma reflexão que não pode ser, deixar de ser marcada pelo pensamento pós-colonial que tem caracterizado as ciências sociais com muita força e com muita relevância neste domínio. A relação entre Portugal e Brasil, não, do ponto de vista cultural, não é uma espécie de areópago cultural, uma espécie de encontro nefelilático entre intelectuais dos lados que discutem e trocam figurinha, é o resultado de um processo de expansão colonial, e esse processo de expansão colonial tem uma dimensão de violência intrínseca que marca essa relação. Como é que as duas partes conseguem gerir essa memória, conseguem gerir a realidade que ela gerou, é o desafio que se nos põe. Nos últimos 25, 30 anos, tem-se intensificado muito o trabalho conjunto entre musicólogos brasileiros e portugueses, como nunca tinha acontecido. O que é extraordinário, tendo em conta precisamente esse património comum, inegável, incontornável, que era evidente que existia como base de trabalho, de um lado e do outro. Na realidade, aquilo que houve nestas 2 ou 3 últimas décadas foi verdadeiramente, para utilizar um termo um bocadinho queimado, uma descoberta mútua, de parte a parte. Portanto, a musicologia portuguesa tinha tradicionalmente desconhecido o Brasil. Se nós lermos os clássicos fundadores da musicologia portuguesa, começando logo pelos músicos portugueses de Vasconcelos, em 1870, depois pelo Dicionário Biográfico de Músicos Portugueses de Ernesto Vieira, em 1900, depois pelos trabalhos de Sousa Viterbo, de Sampaio Ribeiro, de João Joaquim, de Santiago Castner, ou mesmo da outra filiação intelectual que trabalhou sobre música no mesmo período, uma filiação que nós poderíamos considerar mais, entre aspas, progressista, Pedro da Mota, do Luís Branco, do Nuno Lopes Graça, do João Freitas Branco. Em todos estes, a palavra Brasil e a realidade brasileira, ao falar de música portuguesa, estão singularmente ausentes. Na realidade, independentemente das nuances ideológicas e políticas de cada um destes autores, é como se partisse do princípio que, dada a relação de administração colonial, o Brasil teria sido apenas uma espécie de aplicação automática e diluída do modelo português e, portanto, não teria utilidade para a compreensão desse modelo. Curiosamente, talvez a única exceção seja o Ernesto Vieira, porque Ernesto Vieira, ao contrário de Vasconcelos, e ao contrário de Viterbo, de Sampaio Ribeiro e dos outros, era um músico prático, era um flautista que vinha da experiência concreta de tocar flauta nas orquestras, de ganhar a vida como músico profissional e, portanto, tinha uma noção do que ainda neste período, na década de 1890, quando ele estava a escrever o Dicionário Biográfico de Músicos Portugueses, era um intercâmbio profundo entre músicos portugueses e brasileiros. E ele fala dos irmãos Napoleão, e fala de Rafael Coelho Machado, e fala de uma quantidade de músicos que passaram o Atlântico para cá e para lá, e tem essa noção de uma dinâmica luso-brasileira musical de base ainda muito viva nesse período. Coisa que um intelectual de gabinete como Vasconcelos ou como o próprio Sampaio Ribeiro, que além de mais trabalhar sobre o período histórico anterior, manifestamente não tem. Uma outra expressão seria a de Lopes Graça. Mas Lopes Graça, quando fala da realidade brasileira, fala da realidade brasileira contemporânea. Fala do seu conhecimento dos compositores das vanguardas modernistas brasileiras e não se interessa propriamente pelo passado. Portanto, digamos que da parte da musicologia portuguesa há uma postura que é simultaneamente de preconceito eurocêntrico, a ideia de que não vale a pena estudar a realidade brasileira para conhecer a realidade portuguesa, e debaixo dessa
dessa atitude de preconceito eurocêntrico, há uma grande ignorância. Do lado da musicologia brasileira, na realidade, há um fenómeno simétrico, com a independência e depois com a gênese de uma geração de intelectuais brasileiros nacionalistas imbuídos de uma ideologia nacionalista romântica muito moldada pelos ideais de Herder e dos irmãos Schlegel, pela ideia de um Volksgeist, que seria característico do espírito de cada nação. E essa geração, que é a geração que, no fundo, está ligada à criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, à publicação da revista Niterói, em meados do século XIX, há uma espécie de compulsão para construir uma identidade nacional que legitime o fenómeno político da independência. E esse é um discurso de tal forma evidente que, logo naquele que nós podemos considerar o fundador da musicologia brasileira, que seria Manuel Araújo Porto Alegre, nós vemos muito claramente esta afirmação, esta tentativa, por exemplo, de apostar muito naquele mito metafórico da relação salieriana entre Marcos Portugal e José Maurício, e a necessidade de transformar José Maurício numa espécie de símbolo identitário absoluto da verdade portuguesa, da verdade brasileira, ou como de forma antagónica absoluta ao que seria o símbolo da dominação colonial portuguesa, que seria Marcos Portugal. E daí, utilizando as famosas cartas do Sr. Marrocos, cuja interpretação tem sido muito debatida, cria-se esta dicotomia entre o vilão e o herói, que serve muito bem a esta causa de construção de um ideal nacional. E ao mesmo tempo, esta postura tem a sua graça, porque este núcleo intelectual brasileiro, nacionalista, romântico, de meados do século XIX, tem duas posturas essenciais. Por um lado, autonomizar a identidade brasileira da identidade portuguesa e, por outro lado, aproximar a identidade brasileira de uma identidade ocidental europeia, curto-circuitando a mediação portuguesa. Ou seja, estes intelectuais fundam o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que escrevem a partir de 1936 a Niterói, têm os olhos postos em Paris. E aquilo que estão apostados em mostrar é que, de alguma forma, o Brasil tendencialmente, desde muito cedo, se orienta no sentido de produzir uma cultura própria que se integra no espectro da cultura das vanguardas europeias, independentemente de qualquer mediação portuguesa. Há até um fenómeno curioso que, a verdade altura, há um viajante inglês que deixa uma descrição sobre as danças afro-brasileiras, que têm de 1840 e pouco, e diz que elas são tão elegantes como as mais elegantes danças de salão europeias. E há um senhor chamado Teodoro Pascoal, um intelectual deste grupo, precisamente do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que responde indignadamente porque se sente ofendido pela ideia de que a identidade cultural brasileira possa estar a ser identificada com este património vivo afro-brasileiro. Portanto, contrapõe a ideia de que os observadores estrangeiros devem procurar concentrar-se para identificar as práticas culturais brasileiras naquilo que elas têm de mais cosmopolita, de mais erudito, de mais internacional, e não nestas raízes afro-brasileiras que tanto tinham seduzido o nosso viajante inglês. Bom, este processo continua com Afonso Doné, com Oliveira Lima, com uma série de grandes intelectuais brasileiros, e depois tem um momento muito especial com uma figura gigantesca, esmagadora, que é a figura de Mário de Andrade, que é um pensador extraordinário e alguém que eu acho que a musicologia portuguesa devia ler com mais atenção, mas que curiosamente é muitas vezes mal lido. O Mário de Andrade, como porta-voz principal da Semana da Arte Moderna de São Paulo, em 1922, e depois nos primeiros escritos musicológicos que
falou logo a seguir, o ensaio sobre a música brasileira de 1928, o compêndio de História da Música de 1929 e todos os textos sucessivos, alguns dispersos, até ao dicionário, que será depois publicado postumamente por Almeida Alvarenga, com a sua mulher. Mário de Andrade, muito embora esteja envolvido numa campanha muito forte para a autonomização da criação artística brasileira em relação aos modelos europeus, curiosamente é o primeiro da sua análise, por exemplo, das tradições musicais populares brasileiras, a chamar a atenção para as trocas e as partilhas musicais entre Portugal e o Brasil, ao nível das músicas populares, das canções de roda, das cavalhadas, das danças de mouros e cristãos, de toda uma quantidade de práticas que foram transpostas de Portugal para o Brasil e depois transformadas localmente, mas que não perdem essa ligação. Exatamente ao nível das devoções populares, estou a lembrar, por exemplo, das danças de São Gonçalo, as raparigas solteiras que vão dançar diante da imagem de São Gonçalo para pedir casamento, que é uma tradição característica de Olinda, de Pernambuco, e que é simultaneamente, na sua origem, uma tradição característica de Amarante, onde ainda hoje se praticam. Mas a partir de Mário de Andrade, aquilo que aconteceu é muito simples, é que a musicologia brasileira não tinha ainda arrancado em pleno neste período. Na realidade, os pais fundadores da musicologia brasileira virão na segunda metade do século XIX, do século XX, com Luís Heitor, com Cleófilo Garção de Matos, com Bruno Kiefer, com Jaime Diniz, com Zé Maria Neves, com Rex Duprá, muito embora alguns deles tenham uma utilização mais sofisticada do que outros em relação a esta herança teórica de Mário de Andrade, de alguma maneira aceitaram pacificamente este discurso de dicotomia absoluta entre uma identidade brasileira pensada como uma identidade global, abrangendo todo o território do Brasil, versus uma identidade portuguesa pensada ela própria também como uma identidade global, abrangendo todo o território português. O que depois se liga também, enfim, há um mito que circula muito na intelectualidade brasileira mais progressista deste período, dos anos 40, 50, 60, é a ideia do mal colonizador, ou seja, da pouca sorte de ter sido coloniado por aquilo que seria uma espécie de periferia da cultura europeia e como teria sido muito mais feliz com a colonização por uma potência europeia mais avançada, designadamente holandesa. E este discurso está muitas vezes mais expresso, outras vezes apenas implícito, mas nós encontramos muito neste discurso. O que é curioso? Então temos do lado português uma enorme ignorância em relação à atividade brasileira, reduzida a uma réplica inconsequente, imbuída do modelo português. E, portanto, um preconceito eurocêntrico muito forte, que, de alguma maneira, não convida a aproximar-se do objeto. Do lado da musicologia brasileira, temos um preconceito nacionalista, ideológico igualmente, que acarreta ele próprio também uma grande ignorância em relação à música portuguesa. Bastava representar a música portuguesa como um estereótipo útil para construir um modelo de música brasileira exatamente com os seus antípodas. E, portanto, não era preciso olhá-la com muita atenção. E aqui temos dois, como dizia Churchill em relação à língua inglesa, dos países separados por uma língua. Aqui temos um património comum em que ambas as partes consideram que não é necessário olhar para a outra. Desde há muito tempo que esta questão me preocupa. Face à evidência de um conjunto de dados que é incontornável e que revela uma enorme partilha, uma enorme circulação de música e
presença no Brasil de uma matriz musicolitúrgica que é manifestamente a matriz portuguesa, aliás, imposta pela coroa portuguesa a todo o território, começando logo por Portugal. Isto é importante ter em conta, quer dizer, o esforço que Dom João V faz para impor o rito romano de uma forma sistemática em todo o território português, vencendo autonomias e especificidades locais que ainda sobreviviam e inclusive patrocinando a cópia de livros litúrgicos com a versão do grande chão oficial, promovendo, a partir de 1749, a publicação do Teatro Eclesiástico, que passou a ser o manual absoluto para a liturgia musical em todo o território da coroa portuguesa. Esse mesmo esforço e as mesmas recências aplicam-se ao território brasileiro. E, por outro lado, encontramos um outro fator que é comum, que é o desenvolvimento, quer no Brasil, quer em Portugal, sobretudo ao longo do século XVIII, de uma burguesia urbana em ascensão económica, com uma vontade de distinção, com uma vontade de evidenciar práticas de distinção, um pouco de acordo com os modelos que estão a emergir ao mesmo tempo em todas as culturas ocidentais, quer na Europa, quer nas Américas, e que tem aspirações e referências que, em muitos casos, são comuns entre Portugal e no Brasil. E, por outro lado, vemos que há uma partilha muito clara de convenções teórico-musicais, de sistemas de ensino, de géneros musicais, e que esta partilha, como eu dizia, se pode notar muito para lá do fenómeno político da independência de 1822. Portanto, há aqui uma realidade incontornável de que, independentemente das diferenças, já lá vamos às diferenças, há indiscutivelmente um património comum suficiente para podermos falar de uma realidade conjunta que envolve ambos os países. Um segundo olhar mais atento para este património revela que não se trata apenas da ida de modelos de Portugal para o Brasil, mas o facto de que esses modelos chegam ao Brasil, são reciclados, são reprocessados localmente e que o resultado desse processamento regressa a Portugal e refaz e reconfigura a própria matriz portuguesa. E é esta dimensão de circularidade, este lado de bidirecionalidade deste processo que me interessa muito em especial. De resto, é um fenómeno que nós encontramos em todos os domínios. Encontramos na arquitetura, em que nós vemos, na arquitetura mineira, a reprodução de modelos que são claramente os do barroco do norte de Portugal, os do barroco do União, mas adequados aos materiais locais, adequados a uma gama cromática local e reinventados. E que esse imaginário regressa de uma forma muito evidente a Portugal e acaba por influenciar também a própria arquitetura portuguesa. Bom, no caso da música, nós vemos isso desde muito cedo, por exemplo, nos manuscritos para viola do final do século XVII, na viragem para o século XVIII, os três grandes manuscritos, que são os do Fundo do Ponto Redondo, da Biblioteca Nacional, os da Biblioteca Geral do Estado de Coimbra, da Fundação Gulbenkian. O André Garracota está neste momento a trabalhar precisamente sobre esta matéria e anuncia a descoberta de mais uma série de manuscritos que sobreviveram no Brasil, que nós não tínhamos conhecimento. Mas o que é interessante nestes manuscritos é a presença simultânea de danças de corte, danças de corte trans-europeias, por assim dizer, as danças distintas de salão do modelo francês, como o minuet, como a giga, como a gavotte, de danças tradicionais portuguesas de origem rural, como o rajão, e de danças de matriz manifestamente afro-brasileira. O casinho de sofala, uma série de danças que, não só nos nomes, mas na própria rítmica, tanto quanto nós podemos depreender de três manuscritos cuja tablatura não tem notação rítmica e, portanto, dá um esforço de reconstrução difícil, mas o Rogério Godard
tem trabalhado muito sobre isso e, concretamente, das leituras da viola ibéricas e latino-americanas desse período, tem proposto leituras que são credíveis e convincentes e, portanto, nós percebemos que, naquilo que são manuscritos que não são necessariamente manuscritos feitos no Brasil e trazidos como fontes alheias para Portugal. É muito provável que sejam simplesmente manuscritos que registram a prática em Portugal das mesmas práticas musicais que estavam no Brasil. Nada indica necessariamente que estes manuscritos sejam de fabrico brasileiro, mas pode acontecer que sejam apenas registros portugueses de uma prática que chega do Brasil. Depois temos, manifestamente, géneros musicais que são percebidos e identificados, mesmo nas fontes da época, quer portuguesas, quer internacionais, como de origem brasileira. Um deles é a modinha. Não quer dizer que não haja modinhas estritamente portuguesas que são o correspondente à canção de câmara que se desenvolve um pouco por toda a Europa nesse mesmo período, como a seguidilha espanhola, como a canzoneta italiana, como a ballada inglesa, como a romance francesa. Mas há um subgénero de modinha que manifestamente é conhecido, é identificado como modinha brasileira. Nicolau Tolentino faz versos sobre isso, William Beckford refere-se até com uma fé especial às modinhas brasileiras e ao facto de elas serem muito sensuais e muito sedutoras e, portanto, digamos, mesmo em termos, como dizem os etnomusicólogos, étnicos, as fontes da época identificam este género como tendo uma componente original brasileira muito forte, incluindo até a questão. A modinha é um género praticado na totalidade do território da coroa portuguesa e, inclusive, temos casos de compositores de corte, como Portugal, que escrevem modinhas sobre textos, por exemplo, de Caldas Barbosa, e até com um certo gosto em adotar efeitos que seriam considerados exóticos, tropicais, dentro desse. Depois temos toda uma série de danças, mais uma vez reconhecidas expressamente como de origem afro-brasileira, que ao longo do século XVIII têm uma prática difundida em Portugal. A fofa, a meados do século XVIII, é evidente, a tal que o general de Murier dizia que imitava perfeitamente o ato do amor e que numa segunda edição de revista, mais tarde, ele sente a obrigação de publicar um texto que teria recebido do seu amigo português corrigindo alguns aspectos da descrição, e o texto do autor português dizia: bom, não imita exatamente o ato do amor, mas é indecente e uma senhora da sociedade não deve fazer. Bom, mas independentemente disso, não há qualquer dúvida, nós temos em todo o teatro de cordel alusões sucessivas aos fofa mais os ludum, e logo a seguir temos a prática do ludum e a seguir teremos a prática do fado, ainda como dança afro-brasileira. Portanto, temos uma sequência de danças que chegam por via popular, mas que entram rapidamente nos salões e nos teatros, inclusive, ou seja, nas práticas de classe média de Portugal, tal como tinham no Brasil. Não é demais lembrar que isto não se passa apenas na esfera musical. Nós estamos num período de domínio dentro da poesia portuguesa da Arcádia musical, e na poesia arcádica, uma grande parte dos nomes mais representativos da Arcádia portuguesa são poetas brasileiros. José Silva, Tomás António Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Próprio Caldas Barbosa, a par com os portugueses, com Filipe Dionísio,